Por favor, pegue o Evangelho. Pegue o Evangelho. Marcos capítulo 7, versículo 24. Estamos em transmissão ao vivo para todo o Brasil. Hein, Alan? Sabem me informar? Está em rede? Está em rede? Tá? Então, cumprimento todo o Brasil. Quem está ouvindo essa mensagem agora, preste muita atenção. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Forte, hein? Então Jesus estava cansado, porque, não obstante ele ser Deus encarnado, ele tinha um corpo físico como o nosso, que sente fome, sede, cansaço, não é? Precisa de repouso. E a multidão não dava folga para Jesus. Então, ele não queria, naquele momento, fazer nada, nenhum milagre. Ele estava cansado, estava exaurido, e ele entrou numa casa e não queria que qualquer pessoa soubesse que ele estava ali naquela casa. Ele queria repouso, ele queria ficar recluso, queria um pouco de quietude, um pouco de solidão, mas ele não conseguiu ficar ali escondido, em segredo, por causa desta mulher, que saiu da Síria, do lado de lá da fronteira de Israel, e veio atrás de Jesus, e ela foi a causa de todo mundo saber que Jesus estava naquela casa, porque ela também invadiu a casa e se lançou aos pés de Jesus e começou a suplicar que ele expulsasse o demônio da sua filha, mas a sua filha não estava lá com ela. A sua filha tinha sido deixada em outro país, lá na Síria. Então, essa mulher, ela suplica para Jesus, ela se lança aos pés dele e implora: tira esse demônio da minha filha. Aí Jesus vai dizer para ela: olha, eu não vou fazer o que você está querendo. Não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque essa palavra se refere aos outros povos, os não-judeus. Por isso que o Evangelho aqui está ressaltando que ela era cirofenícia, uma mulher de cultura grega também. Os outros povos do mundo, os não-judeus, Jesus está dizendo: eu não posso pegar o pão dos filhos agora, porque eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar este pão e dar para os estrangeiros. Jesus até usou isso como, não uma desculpa, mas um motivo pelo qual ele não ia fazer nada. Ele queria descanso. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele queria ficar em oculto. Ele queria ter um momento a sós com ele mesmo. Todo mundo sente, às vezes, vontade de ficar sozinho e se aborrece quando não consegue. É verdade ou não é? Quando você quer descansar, entra no teu quarto e ficam batendo na porta, você gosta? Ou então o telefone fica tocando, gente procurando, visita chegando numa hora que você quer descansar. Então, foi isso que aconteceu. Olha aqui. E Jesus, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, por causa dessa mulher, cuja filha estava endemoniada. E o versículo 25 fala: ela foi e lançou-se aos seus pés. Faz este milagre para mim, Jesus. Tem compaixão de mim. Então eu vou reler o versículo 25. Vamos lá? Eu releio e você repete em seguida. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se
aos seus pés. Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então vamos desocupar as mãos e fazer o possível e o impossível para dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, diga assim: glória ao teu nome, Senhor. De novo. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Não tenha vergonha não, abre a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo, aplauda também ao Senhor e dá glória a Deus. Pai querido, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Não só aqui na sede em São Paulo, mas em todo o Brasil, e em Portugal, e em toda parte, tem alguém te glorificando agora. Pai bendito, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrame agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo enfrentou o temporal para ouvir a tua palavra. Este povo enfrentou distância para estar aqui. Então não frustra este povo não. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Não seja o homem a falar, mas fale o Senhor agora. E envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Pastor João Ribe, por que hoje, quando nós queremos ouvir sobre as 4 revelações de Deus, para a gente ser feliz, o Senhor vai falar desta mulher que tinha uma filha terrivelmente endemoniada? Eu já conheço essa história, pastor. Pois é. Essa mulher que vivia muito bem com a sua filha, de repente viu a sua vida se transformar num verdadeiro inferno. Realmente o inferno se mudou para dentro da sua casa. A sua casa se tornou uma extensão do abismo. E o demônio entrou na filha daquela mulher e o tempo todo proferia blasfêmias, xingamentos, zombarias, gargalhadas escrachadas, ofensas. E essa mulher ficou apavorada porque ela percebeu que não era a filha dela. E o demônio não manteve segredo, não. O demônio dizia claramente que era ele que estava na sua filha. Essa mulher não sabia o que fazer. Porque quando você tem algum problema físico, financeiro, ou um problema pessoal, você vai resolver. Mas quando você tem que lidar com poderes desconhecidos, com forças das trevas, quando você tem que lidar com o sobrenatural, a coisa é muito diferente. A maior parte das pessoas não sabe como lidar com essas situações. E alguém falou para essa mulher lá na Síria, alguém comentou com ela: olha, tem um homem chamado Jesus que expulsa demônios. Ela ouviu falar de Jesus. Ele dá uma ordem e o demônio sai. E ele está libertando todo mundo em Israel, e o nome dele é Jesus Cristo. Se a senhora for procurar este homem chamado Jesus, se a senhora buscá-lo, eu tenho certeza que ele vai expulsar o demônio da sua filha. Aí essa mulher deixou a filha em casa, terrivelmente endemoninhada, possessa, falou: vou buscar Jesus. E ela, lendo agora no Evangelho de Mateus esta mesma passagem, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21,
Diz assim, ó: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, lá para a região extremo norte, a fronteira de Israel. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O versículo 23 destaca o seguinte: mas ele não lhe respondeu palavra, confirmando o que Marcos contou, que ele queria se ocultar. Jesus não respondeu palavra, porque naquela hora ele não queria trabalhar. E você não faz ideia de como é cansativo expulsar demônios. Quando a gente tem que ficar fazendo oração de libertação aqui na igreja, expulsar demônios, a gente fica arriado. E Jesus enfrentava esses demônios. Então, apesar de a mulher clamar, aqui ó, ele não lhe respondeu palavra, não quero conversa, estou cansado. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então, Jesus queria ficar no anonimato ali naquela região, perto da Síria. Ele queria ficar em segredo para ter um repouso. Mas essa mulher veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí todo mundo: Jesus? Jesus? E já foi seguindo aquele cortejo. E Jesus não respondeu a palavra, porque ele queria fazer de conta que não era ele. Não é comigo, deixa eu andar depressa. Até que os discípulos disseram: Senhor, olha, ela vem gritando atrás de nós. E a passagem que eu li para você lá em Marcos capítulo 7, versículo 24, conta que ele, querendo esconder-se, entrou numa casa. Foi quando ele entrou na casa que essa mulher não respeitou o limite do portão. Ela falou: eu vou entrar, pela minha filha, pela bênção que eu quero, pelo milagre que eu vim buscar, ele vai ter que me atender. Sabe quando você entra num lugar, você não quer falar com a secretária, nem com o secretário, você quer falar direto com quem manda? Ela entrou na casa com tudo, não pediu licença não, entrou com tudo na casa. Eu quero falar com quem manda, e quem manda é Jesus. E não adianta me esconder, porque eu sei que Ele está dentro dessa casa. Não foi por isso que você veio aqui? Com esse temporal que desabou em São Paulo, sei lá se você veio de canoa ou a nado, ou veio de galocha, mas você falou: eu vou entrar naquela casa de Deus. E eu vou entrar, e não adianta, eu vou entrar pela minha bênção, eu vou entrar, pelo meu milagre eu vou entrar, e não adianta o diabo tentar me impedir, porque eu sei que Jesus está ali dentro, eu sei que Ele está ali, e eu vou levar para casa o meu milagre. Não foi isso que você pensou? A mulher invadiu a casa, eu vim de longe, pela minha filha, pela minha felicidade, pela minha paz que eu quero de volta, Ele vai ter que me atender. Aí ela se lança aos pés de Jesus. Versículo 24, estou em Mateus capítulo 15, 24. E ele respondendo disse para a mulher: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, ele foi enviado primeiro para os judeus. O Evangelho ressalta: veio para os seus, mas os seus não receberam, não é? Então ele fala para ela: o objetivo da minha missão, o foco da minha missão é esse. Eu tenho um objetivo, não é hora de atender os estrangeiros. Versículo 25, então chegou ela e adorou-o. Frisa isso, frisa o versículo 25. Marcos, eu li que ela se lançou aos seus pés, certo? Aqui Mateus está dando mais esse detalhe. Ela não apenas se lançou aos seus pés, ela o adorou. Ela o adorou, era uma estrangeira. A Síria tem os seus deuses, tinha os seus ídolos, tinha as suas entidades. Mas ela aqui se converteu. Ela adorou Jesus como Deus, porque só Deus é digno de adoração. Ela creu que Jesus era Deus.
Então ela o adorou, ou seja, ela se converteu e disse: Senhor, socorre-me. Ó, adorando, pedindo, clamando. Aí ele diz para ela, versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não é bom. Em outras palavras, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos, para os estrangeiros agora. Primeiro, os filhos vão comer. Eu vou servir o pão da vida primeiro para os filhos de Israel, depois as demais nações. Então ele fala, não é bom pegar o pão dos filhos, o pão, ele é o pão da vida, e dá-lo aos cachorrinhos. Já era para ela falar, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Era para ela voltar para casa e dizer, eu tentei. Não é? Eu tentei. Mas aqui ela se humilha, minha gente. Ela se humilha, ela já estava aos pés dele adorando. Aí ela se humilha. Olha o que ela diz aqui, no versículo 27. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não diz, o que? Você está me chamando de cachorro, é? Não, ela não fica soberba, não fica orgulhosa. Pelo contrário, ela se humilha mais ainda. Sim, eu sou uma cachorrinha. Mas é como se ela estivesse dizendo, se eu fosse uma cachorrinha mesmo, eu não seria uma cachorrinha de rua. Eu sou uma cachorrinha que tem dono. Eu sou uma cachorrinha que tem um senhor. Eu não sou uma cachorrinha aí, vira-lata de rua. Não, eu tenho pedigree. Ó, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ela se humilhou. Nesse ponto, pare. Nesse ponto, pare. Esta mulher viveu cerca de quase 1000 anos depois que Deus, o próprio Yahvé, desceu do céu e revelou as 4 coisas, os 4 segredos para uma pessoa ser feliz de verdade. Olha, quase 1000 anos depois. Eu não sei se ela sabia que 1000 anos antes, aproximadamente, Deus tinha revelado os 4 segredos. Mas ela, de uma maneira intuitiva, de uma maneira inexplicável, ela justamente preencheu as 4 condições que o próprio Deus revelou para uma pessoa ser feliz de verdade e conseguir os milagres que precisa. Ela preencheu os requisitos. Então vamos voltar do tempo dela, do tempo de Jesus, vamos voltar quase 1000 anos na história e vamos lá naquele dia, ou melhor dizendo, naquela noite, em que Deus, o próprio Yahvé, vendo o povo perdido, doente, perturbado, na miséria, vamos ver aquela noite em que Deus revelou os 4 segredos para uma pessoa ser feliz e abençoada. Vá comigo no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aqui estão as 4 revelações de Deus para você ser uma pessoa feliz de verdade, resolver qualquer problema e ter a bênção de Deus na sua vida para o que você precisar. E quem está falando isso é o próprio Deus. Escute, não é pregador não. Não é um pregador chegando com uma doutrina, faça assim que você vai se dar bem. É o próprio Deus. Amém? Diga, é o próprio Deus. Quero que você cutuque essa pessoa aí do lado e pergunte assim para ela, quer ser feliz? Quer ter saúde? Quer que tudo dê certo na sua vida? Não, você não está cutucando direito. Chacoalha essa pessoa e fala para ela, quer ser feliz ou não quer? Fala assim, Deus vai te ensinar
Perceba, é o próprio Deus, minha gente. Não é o pregador chegando, faz assim que vai dar certo. Amém? Fala, é o próprio Deus que vai te ensinar. Dá um cutucão nela e fala, escutou aí? Acorda essa pessoa, pelo amor de Deus. Olha a cara dela. Olha lá no fundo, ninguém se cutuca. Olha lá no fundo, está todo mundo feito estátua. Pessoal do fundo, dá um cutucão aí. Quer ser feliz? Cutuca. Pastor, nem conheço o cara. Dá um cutucão nele. Estou mandando. Pergunta para essa pessoa aí no fundão. Quer ficar sarado? Quer ficar livre dos problemas? Quer ter a alegria de viver? Quer ficar livre das depressões? Quer viver uma vida com saúde? Quer ou não quer? Então escute, porque é o próprio Deus que desceu do céu e falou o que eu e você temos que fazer para conseguir o que a gente quer. Olha lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, olha que Deus falou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos. 4 coisas. Vamos lá? Se humilhar. Vamos lá, repita. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. 4 coisas. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos aplaudir o nosso Deus. Fala só isso, olha para o céu e fala só isso, Senhor. Só essas 4 coisas, Senhor. Deus está dizendo só isso. Só isso. Você quer a minha ajuda? Você quer que eu ouça as suas orações? Você quer que eu perdoe os seus pecados? E você quer que eu sare o seu mundo particular, a sua terra? Sare a sua vida física, espiritual, financeira, familiar, conjugal. Quer que eu haja de verdade para resolver os seus problemas? Quer que eu faça isso? Deus está dizendo, apenas 4 coisas. Se você fizer essas 4 coisas, eu prometo que eu vou agir. Você vai orar e eu vou te responder. Ainda que você tenha pecados, eu vou perdoar os teus pecados. E eu vou agir para abençoar a sua vida. Todas as áreas da sua vida. Só isso. Essas são as 4 revelações de Deus. O próprio Deus veio e revelou 4 coisinhas. Vamos recapitular? Primeira, se humilhar. Se humilhar. Segunda, orar. Terceira, buscar. Quarta, se converter dos seus maus caminhos. Essa mulher cirofenícia, a mulher cananeia, que saiu lá dos lados da Síria, ela, olha só, é Jesus Cristo que eu tenho que buscar? Veja, ela começou a chamar pelo nome de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de verdade, aí eu vou ouvir as suas orações, eu vou ouvir as suas petições, eu vou ouvir. Então aquela mulher, ela foi atrás de Jesus, clamando, buscando Jesus. Aí, o ponto máximo foi aquele momento
em que ela adorou Jesus, ela se converteu a Jesus, ela o adorou como Deus, e ela se humilha mais ainda, recebeu uma humilhação do Senhor, e ela se humilha, se rebaixa mais ainda. Eu sou uma cachorrinha, mas o Senhor é o meu dono. E ela mostrou ter grande fé, porque Jesus disse, não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Ela falou, não, mas pode dar o pão para os filhos, pode dar o pão para eles. Eu acredito tanto no Senhor, eu acredito que o Senhor tem tanto poder, que basta uma migalhazinha do pão que caiu no chão. Se o Senhor me permitir comer essa migalhazinha do pão, um pedacinho de nada do pão, o meu problema vai ser resolvido. Ó, ela orou, ou melhor, primeiro, a ordem correta que Deus falou é se humilhar, orar, buscar e se converter. Ela foi buscar primeiro, mas só que o Senhor não parou para atendê-la. Sabe quando a pessoa quer um milagre, mas Deus parece que não está ouvindo? Já passou isso pela sua cabeça? Eu estou orando e parece que Deus não me ouve. Quem já pensou assim? Eu oro e parece que Deus não está ouvindo. Foi o que essa mulher pensou. Estou gritando com todo o meu pulmão e Ele não olha nem para trás. Ele nem olha para mim. Ó, ela foi buscar. Ela orou, não é? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela continuou indo atrás dele, buscando. Ela não desistiu porque ele não parou, nem respondeu. Entende isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter, 4 coisas. Ela não desistiu diante da aparente indiferença do Senhor Jesus, porque às vezes a gente está orando, clamando, e parece que Deus está indiferente conosco. É verdade ou não é? Até comigo acontece isso. Eu vou orar, eu abro o céu, eu olho lá para cima, e será que Deus não está ouvindo? Todos nós, num determinado momento, dependendo da dificuldade e da insistência e a demora na resposta, a impressão que temos é que Deus está indiferente com o nosso problema, que Deus não está se importando com a situação que nós estamos vivendo. Mas a mulher, mesmo com a indiferença, a aparente indiferença de Jesus, ela continuou atrás dele. Se Jesus virar para você hoje e falar assim, eu não vou fazer nenhum milagre para você, pode ir embora, você vai embora? Se você for embora, você perde a bênção. Olha, como é que é, Jesus? Espera aí que ele está falando um negócio aqui. Como é que é? O senhor não vai fazer milagre para ninguém hoje? Para eu mandar todo mundo para casa? Mas eles não vão. Tá, o senhor quer que eu mando, mas eles não vão. Quer ver? Ó, minha gente, acabei de falar com o Senhor, ele falou que ele está cansado demais, que hoje ele quer ficar sozinho, hoje ele não quer ser incomodado, tá bom? Ele quer ficar escondidinho hoje, ele quer ficar escondidinho aqui nessa casa, quietinho, e falou que não vai fazer nenhum milagre hoje, para todos vocês pegarem suas coisas, irem para casa, irem embora, tá? Tá bom? Tá bom? Eu vou dar a bênção final, vocês vão embora agora, tá? Não, olha aí, Jesus, eu falei para o senhor, não falei? Eles não vão embora. Enquanto o Senhor não ouvir, a oração deles, enquanto o Senhor não perdoar o pecado deles, enquanto o Senhor não sarar a terra deles, eles não vão voltar para casa, não. O Senhor vai ter que agir. Acabou o sossego. Também quem mandou o Senhor ser Deus? Se o Senhor fosse o João Ribe, estava descansando agora. Ninguém fica no meu pé, não, mas o Senhor é Deus. Então vai ter que resolver o problema de todo mundo.
Amém? Vai ter que resolver, vai ter que resolver. Entendeu o que essa mulher fez? Ela entrou na casa. Então vamos lá. Ela começa a buscar Jesus no caminho, ela ora no caminho, ela clama. Mas aí ela busca Jesus dentro da casa. Está pegando esse detalhe que eu li para você em Marcos? Que Jesus, querendo ficar escondido, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Mas não pôde esconder-se, porque é uma mulher cirofenícia, grega de nação, ficou gritando Jesus, 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 e contou para todo mundo que Jesus estava ali. Pegou? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, primeiro se humilhar e orar, me buscar e se converter, a ordem é essa. Mas a mulher, ela começa a buscar Jesus, ela ora clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela se converte quando ela se lança aos seus pés e o adora como Deus. Ela se converte. E ela, veja, a humilhação veio no final. Lá em 2 Crônicas 7,14, a humilhação é a primeira coisa, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter. Lá em 2 Crônicas, a primeira revelação é se humilhar. Mas com esta mulher que não conhecia provavelmente esse texto, porque ela era cirofenícia, ela não conhecia a Torá, ela não conhecia a Bíblia dos judeus. Intuitivamente, ela fez as 4 coisas e a humilhação ficou por último, aqui no caso dela. Ela se humilha. Não é que Deus quer humilhar a pessoa, veja bem, entenda isso. Não é que Deus quer humilhar cada um de nós, mas Deus não gosta de gente soberba. O orgulho, a soberba, a empáfia é a causa de Deus rejeitar as orações e a presença da pessoa. Deus, Ele atende os humildes, Ele não atende os orgulhosos. Ele não atende os soberbos. Oração de soberbos, eu sou santo, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu jejuo, porque eu oro muito, porque eu já estou no caminho há 50 anos. A pessoa começa a se gabar, Deus fala, ei, meu filho, tem mais o que fazer. Ele não ouve. Agora, se você fala assim, Senhor, apesar de eu ter 50 anos no Evangelho, eu ainda sou uma criança, totalmente dependente do favor do Pai. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu estou orando a Ti, eu estou Te buscando aqui na Tua casa, porque eu preciso me converter hoje. Todo dia, Senhor, eu tenho que me converter para continuar recebendo o Teu favor. Aí, se você é um magnata, se você é um empresário, se você é uma pessoa de muita posição, de muita fama, de muito dinheiro, mas está agindo com essa simplicidade e com essa humildade, Deus vai te ouvir. E não pense não que o pobre já está com o lugar garantido ali no incensário onde Deus guarda as orações. Porque eu já vi pobre orgulhoso, minha gente. Como tem pobre orgulhoso, come sardinha todo dia, mas arrota caviar depois do almoço. Mora mal, mas tem um baita de um carro. Passa necessidade, mas está muito bem vestido, querendo projetar uma aparência de pessoa importante. Tem muito pobre orgulhoso, minha gente. Não pense que o pobre é humilde e o rico, porque é rico, é orgulhoso. Deus é que contempla os corações. Como é que você se lança aos pés dele? Dizendo que é santo e que merece o milagre? Ou dizendo, Senhor, eu não mereço, mas eu careço. Eu preciso. Como é que você se lança aos pés dele? Não, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou santo, porque eu sou dizimista, porque eu jejuo, o Senhor tem que me abençoar. Ou você vai aos pés dele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, uma pecadora. Quem que Deus vai ouvir?
aquela pessoa do seu povo que se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, todo dia se converte. É sério mesmo, eu morro de medo de perder a salvação, porque todo dia eu tenho que pregar para mim mesmo, todo dia eu tenho que me converter, todo dia eu estou arriscado a perder a salvação. Por isso que eu tenho que orar a Deus: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, seja feita a tua vontade, do jeito que ela é feita no céu, seja feita também aqui na terra e principalmente na minha vida. Não entendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo, mas eu me sujeito à tua soberana vontade, eu me sujeito a ti. Eu fico aos teus pés, e daqui eu não saio, porque eu confio em ti, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, eu creio que o Senhor está perdoando os meus pecados, e em seguida o Senhor vai sarar a minha vida, o Senhor vai agir em meu favor. Pegou? Pegou a coisa aí? A mulher cananeia, a mulher cirofenícia, aquela mulher estrangeira, cumpriu os 4 requisitos. E o que Deus prometeu? Então eu vou ouvir sua oração, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra. Não foi isso que Ele prometeu? Então vamos lá, novamente. Vamos lá novamente. Pode ser Mateus, pode ser em Marcos, você escolhe. Vou ler em Mateus e vou ler em Marcos, porque são só esses 2 evangelhos que contam esse caso da mulher cananeia. Mateus 15, 28. Logo depois que ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus respondeu e disse-lhe, estou lendo o versículo 28. Mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu ouvirei suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui no caso, o Senhor sarou a sua filha na hora. Vamos ler em Marcos também? Porque lá dentro da casa, não é? Buscar, é isso que eu quero que você entenda a diferença, minha gente. Olha aqui, Por que Deus iria dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar? Mas Senhor, quando eu estou orando, eu já não estou te buscando? Se orar e buscar fosse a mesma coisa, Deus não iria dizer as 4 revelações. Atenção, orar, você ora até na rua, você ora em qualquer lugar. Você pode orar dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do seu automóvel, dentro do seu quarto, você pode orar caminhando, você pode orar até numa esteira, fazendo exercícios. Orar, você pode orar até deitado na cama. Orar, você pode orar em qualquer lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar, minha gente, é só na casa de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Buscar é só na casa de Deus. Por isso que ela entrou na casa em que Jesus estava. Não adianta ele se esconder, eu sei que ele está aí. Jesus! Cadê Jesus? Dá uma olhada em volta. Cadê Jesus? Dá uma olhada em volta. Cadê Jesus? Ele não consegue se esconder aqui. Ele está presente no nosso meio. Pode se jogar aos pés dele porque ele está aqui. Se humilha aos pés dele porque ele está aqui. Buscar é na casa dele. Não é no site. Não é no aplicativo do celular. Buscar é na casa dele, minha gente.
buscar a minha face. Ela entrou na casa, eu sei que ele está aí dentro, não adianta se esconder não. Aí ela se lançou aos pés dele e o adorou. E repetiu o pedido. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse, eu não posso agora pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela fala aquela palavra, se humilhando mais ainda. Quando ela se humilha, minha gente, vamos lá em Marcos. Vamos lá em Marcos, capítulo 7 agora. Vamos lá, Marcos, capítulo 7, versículo 29. Ela se humilhou. Os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Ela se humilhou. Versículo 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, ela só foi para a casa dela depois que recebeu o milagre. Diga, eu só saio daqui depois que eu receber o meu milagre. Parece que Jesus vai operar o milagre à meia-noite. Você vai ficar aí? Mulher, versículo 30. E indo ela para a sua casa, ela só voltou para a casa dela, ela só saiu da casa de Jesus quando ouviu essa palavra. Quando Jesus disse, o demônio já saiu da tua filha. Você está crendo nessa palavra? Olha, enquanto você está aqui na casa do Senhor, buscando a face do Senhor, crendo, Ele está liberando essa palavra para você. O teu milagre já aconteceu lá fora, já aconteceu na tua casa, já aconteceu com o teu filho, já aconteceu com a tua filha, já aconteceu com o teu marido, já aconteceu com a tua esposa, já aconteceu no teu trabalho, já aconteceu na tua empresa. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Ela voltou para casa, ela não encontrou a filha espumando, o rosto desfigurado, falando palavrões e blasfêmias. Ela encontrou a menina calma, serena, deitada na cama, em paz, tranquila, liberta. Imagina essa mulher quando ela olhou para a filha deitada na cama e viu que o demônio já tinha saído da filha. O que você acha que ela ficou fazendo dentro da casa dela? Ficou dando glórias a Deus. Hoje você vai voltar para a sua casa. Você vai ver o teu milagre realizado. E em casa você vai ficar louvando, vai ficar glorificando, vai ficar bendizendo e dizendo, obrigado, obrigado, Senhor. 4 coisas, 4 revelações que funcionam infalivelmente se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Vamos ficar todos de pé. A gente não pode ser orgulhoso, dizendo, eu já sou convertido há não sei quantos anos, já sou batizado nas águas há não sei quanto tempo. A gente não pode ser orgulhoso, sabe? Não vou lá na frente me humilhar, não. E lá na frente é uma humilhação. Se eu sair agora do meu lugar, para ir lá na frente e me ajoelhar aos pés do Senhor, as pessoas que me virem aqui dentro, o que vão pensar de mim? Não vou não. Ó o orgulho. Ó o orgulho. Está percebendo? Primeira coisa que eu quero dizer a você, você tem que se converter. E se converter não é quando você se converteu há 50, 40, 30 anos atrás. Você tem que se converter hoje. 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 Você tem que se converter hoje. Ando fraco na fé,
não estou buscando ao Senhor como devia, não estou servindo a Deus como Ele deseja que eu o sirva, eu vou me humilhar ao pé dEle. Eu vou pedir perdão para Jesus, porque eu podia ser melhor, eu podia me dedicar mais, eu podia buscar mais a sua face. Eu tenho que me arrepender da minha negligência, do meu descaso, das vezes em que eu deixo a casa de Deus, eu deixo de buscar a Deus para ir para outro lugar, ou mesmo para ficar em casa. Eu tenho que me converter, eu tenho que mudar. Primeiro eu quero dar oportunidade para você, que ainda não tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem um livro lá no céu que só Jesus mexe. Se você gosta de Pedro, e ele é teu padroeiro, ele não mexe naquele livro. Se você gosta da Maria, muito, e eu também gosto muito, mas a Maria não pode pegar aquele livro e escrever o nome de ninguém. Se você gosta muito do Tadeu, você não pode pedir para o Tadeu colocar o teu nome naquele livro, porque o Tadeu nem chega perto daquele livro. Por isso que é o livro da vida do Cordeiro. O livro tem dono, só o Cordeiro pode abrir aquele livro. E quem tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não será julgado no último dia. Está escrito em Apocalipse isso, no último capítulo, que todo nome que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Teu nome tem que estar lá. O meu está. O meu está. Então, primeira coisa, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você tem que se humilhar e falar: Senhor, puxa, eu sei que eu não mereço, mas escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, vai. Eu estou me convertendo a Ti, só a Ti. Eu quero dar essa oportunidade para você, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O que eu tenho que fazer, pastor João Ribe? Ergue a tua mão assim, ó. Quem quer receber Jesus agora, ergue bem alta a tua mão. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessaria o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Ó, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vem se humilhar. Vem se humilhar. Você está em dúvida se o teu nome está escrito no livro da vida? Vem aqui na frente. Você tem que se humilhar e dizer: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. O filho pródigo, a filha pródiga é aquela pessoa que já conhece a palavra, provavelmente até já se batizou, durante um bom tempo até frequentou igrejas, mas hoje não está frequentando nenhuma igreja, não é membro de nenhuma igreja. Vai de vez em quando, visita uma aqui, visita outra ali, mas não faz parte do corpo de Cristo, não toma a Santa Ceia. O filho pródigo, ele está mais no mundo do que na presença do Pai. Então, quero chamar todos os que estão sem igreja. Vem aqui para frente e se humilhar na presença do teu Pai. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem chorar tua miséria. Vem dizer para Ele: olha a miséria que eu estou, meu Pai. Eu sou um filho pródigo. Eu sou uma filha pródiga. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quem se humilha será exaltado. E eu quero chamar todos que se sentem fracos na fé, porque é o seguinte, minha gente. Nós nunca podemos desistir de nada, porque se a gente desistir, nem para o céu a gente vai. Jesus disse assim, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele falou assim:
quem perseverar até o fim será salvo. Olha eu tenho que perseverar até o fim. Não importa quanto tempo ainda me reste. Se eu não perseverar até o fim, eu estou lascado. Você dá risada, mas você também ficará lascado, lascada, se não perseverar. Então, você que tem pensado em desistir, vem aqui para frente, por favor. Não vai desistir coisa nenhuma. Não vai desistir nunca. Nunca, vem para frente. Não vai desistir jamais. Não há força neste mundo que possa te tirar da presença de Deus. Oh, glória! Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joãoribio, onde tem muitas mensagens ali com acesso gratuito. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em casa, no presídio, no hospital ou em trânsito. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela internet, onde quer que você esteja, à distância. Quer fazer essas 4 coisas? Quer se humilhar diante do Senhor? Quer orar a Ele? Quer buscá-lo? Hein? Quer se converter para valer? Então se ajoelhe ao lado do seu rádio, ao lado do seu televisor, ao lado do seu computador, onde você estiver. E se você estiver em trânsito, Pastor João Ribeiro, eu estou dirigindo, eu não tenho como me ajoelhar. Pastor João Ribeiro, eu estou dentro de um trem, de uma lotação, de um comboio, de uma van. Eu não tenho como agora, estou ouvindo a mensagem no celular, no rádio do celular. Eu não tenho como me ajoelhar. Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e incline a tua cabeça. Onde você estiver, você que está dirigindo ou em trânsito, faça isso. E eu vou pedir para todo mundo que veio para frente, isso, já fizeram, já se ajoelharam. Se ajoelhar é uma humilhação, você sabe. Sabe como é que eu oro na minha casa? Sabe como é que eu oro em casa? De madrugada, à tarde, de dia, qualquer horário. Eu tiro o sapato. Se eu estiver de tênis, eu tiro o tênis. Se eu estiver de chinelo, eu tiro o chinelo e me ajoelho. Sabe por quê que eu tiro os calçados? Porque escravo, na época de Jesus, andava descalço. E eu quero dizer que eu sou servo dele. Eu quero dizer que eu sou seu escravo. Então, em casa, eu tiro as sandálias. E eu falo, Senhor, sou teu servo, sou teu escravo. É uma humilhação. É uma maneira de você se humilhar. Quando você se ajoelha, você está se humilhando na presença de Deus. Mas eu vou pedir para toda a igreja continuar de pé e estender a mão na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui na frente. E você que está de joelhos, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque há tanto tempo atrás, o Senhor mesmo desceu do céu e revelou as 4 coisas que eu preciso fazer para ter a tua bênção, ter o teu perdão, ser feliz de verdade e ter uma vida abençoada. O Senhor disse que se eu me humilhar, e eu estou me humilhando agora, eu estou de joelhos diante de Ti. E o Senhor disse, se eu orar, eu estou orando a Ti agora. E o Senhor disse, se você me buscar, eu estou te buscando agora, aqui na tua casa, e vou te buscar até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Eu nunca vou desistir. E a cada dia eu quero me converter ao Senhor. A cada dia eu quero me humilhar na tua presença e declarar que eu dependo de Ti para as mínimas coisas, porque sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, o Senhor prometeu ouvir a minha oração se eu fizesse essas 4 coisas, e eu estou fazendo. O Senhor prometeu também
perdoar os meus pecados. E eu te suplico, perdoa, Senhor, as minhas iniquidades. E o Senhor prometeu sarar a minha terra, abençoar a minha vida, abençoar tudo o que eu faço. Então sara a minha vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Me sara agora, me abençoa, meu Deus, porque eu tenho mais um motivo para o Senhor me abençoar. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação por Jesus Cristo, o meu eterno Salvador, para todo sempre. Amém.